Namastreta! Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Namastreta, o podcast que veio para descomplicar a espiritualidade. E no episódio de hoje eu tenho um convidado muito especial, muito querido, que é o Éden Davanzo, certo? Certo. O Éden é um querido amigo meu já há alguns anos e ele vai falar pra gente hoje dessa importância da espiritualidade no mundo empreendedor, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho o Éden, vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho da história dele, da trajetória. É longa, então ele vai resumir um pouquinho. Mas, em primeiro lugar, Éden, gratidão por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Estou muito, muito feliz, realmente, muito honrada com a sua presença, viu? Fique à vontade. Eu também, eu fico feliz. Olha só o poder das conexões, né? Numa conexão lá no passado, por tantos anos a gente manter essa conexão e hoje a gente aqui propositando de outras maneiras. Só falando de nomenclatura, além do nome, que não teve uma questão espiritualizada, mas é Éden mesmo, eu adorei esse nome, Namastreta, porque tem um pouco de namastê e treta. Como que é essa história toda? Então, a ideia do podcast foi, assim, na verdade, uma amiga minha, né, que ela me conhece, tem toda essa questão da espiritualidade na minha vida, ela virou um dia pra mim e falou assim, Ju, mas você é muito namastreta. Daí eu falei, como assim? Você tem esse lado da espiritualidade, mas você, tipo, muito foco na missão, né? Então, às vezes, põe a galera pra andar, põe o pessoal pra fazer o que tem que fazer e causa alguns desconfortos, às vezes causa umas tretas. Então, por isso a ideia do Namastreta. Que ótimo. Empreender é isso também, né? Empreender tem dor. É isso que eu falo. E nem todo mundo tá disposto a pagar. É uma treta. Então, na verdade, esse lado empreendedor que a gente tem e que a gente veio falar. Show de bola. Bom, Ju, o que eu posso falar de mim? Além do meu nome ser um pouco diferente, eu sou um empreendedor criativo, eu sou hoje um top mind nexialista da comunicação, eu sou CEO numa agência de comunicação estratégica para grandes marcas, para empresas que querem propositar as suas marcas, e investidor também em boas ideias. Quando eu vejo uma boa ideia, uma startup com boa ideia que pode impactar o mundo positivamente, eu vou lá e eu faço meu incentivo para aquela ideia nascer e acontecer. Até porque ideia boa não executada é ideia morta. Então a gente está aqui para fazer as boas ideias acontecerem. Legal, eu vi que você lançou um projeto esses dias, né? Eu te acompanho sempre, então eu vi que saiu um projetinho novo. E para quem quiser, pessoal, segue, né, o Éden nas redes sociais também, porque sempre tem alguma novidade. Pra gente começar, então, vai. Me fala um pouquinho, conta pra gente como que começou para você essa questão da espiritualidade e como que você conecta isso com o empreendedorismo, assim, como que você vê a importância também, né, dessa... Porque às vezes a gente, vamos, né, contextualizar, às vezes eu vejo muito isso, não sei se você tem essa percepção também, que parece que existem dois mundos paralelos, né, existe um mundo da espiritualidade, que aí as pessoas confundem um pouco às vezes com a religiosidade, Total. Né, e esse mundo corporativo, business, grana, dinheiro, e aí parece que eles não podem se conversar, né? E dentro do que eu vejo, né, do meu círculo de amizade, né, de empresários, amigos, investidores, empreendedores como você, conversando com todos eles, eu vejo que lá no fundo, por trás, sempre tem algo maior. E aí foi por isso que eu também quis desmistificar a espiritualidade em diversas áreas, em diversos temas. Então, como que você vê, para você, como que funciona isso? Esse mundo de espiritualidade e empreendedorismo, ou até a sua especialidade, né, que é a comunicação e a espiritualidade? Ju, empreender é realizar. Essa é a verdade. É uma criação, é um conceito criativo junto de uma boa ideia que você precisa colocar em prática. Muitas vezes, com o carro andando, você vai trocando a roda e fazendo as coisas acontecer. Isso é empreender. E quando você fala de empreender, de realizar, é muito mais sobre o outro do que sobre si mesmo. Porque quando você tem uma boa ideia e precisa pôr ela em prática e realizar, como eu acabei de falar, boa ideia, não executada, ideia morta, Sim. É muito se colocar no lugar do outro. E aí a espiritualidade, desvinculada da religiosidade. E aí que eu acho que entra o grande lance. Não tem como você empreender, ou como até você viver, sem ter uma espiritualidade. que não tem nada a ver com a religiosidade. Então, quando a gente tem uma boa ideia, quando a gente acha uma solução, eu falo assim, gente, você tem um problema na comunicação, você me dá, porque eu amo resolver problemas. Só que eu sempre penso na resolução, na solução, a partir do ponto de vista de quem recebe aquilo. A partir do ponto de vista, quando você cria uma campanha, do consumidor. Então, é se colocar no lugar do outro. E aí já começa todo o lance de espiritualidade, porque entra o propósito. Então, o que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo? De que forma eu comunico isso? E o que eu soluciono?
E aí entra esse lance da espiritualidade, quando a gente entende que espiritualidade é uma ligação energética, vamos dizer assim, energética, é um canal energético que nos conecta. É o que eu acabei dizendo, a gente tem um poder de uma conexão que houve na nossa vida. Sim. Isso é uma espiritualidade, porque envolve energia. Por algum motivo, a gente estava no mesmo dia, no mesmo local, por um propósito comum, unidos ali num objetivo. Pronto, viramos amigos. E hoje eu estou aqui. A mesma coisa quando tem uma boa ideia, quando a gente empreende. Existe algum propósito, de alguma solução, que aquilo que a gente está querendo vai impactar uma vida, 2 ou milhares de vidas. E aí essa espiritualidade, essa conexão, essa energia é que faz as coisas dar certo. Inclusive, desde o princípio criativo, que eu acredito que esse princípio criativo... Você já viu que às vezes você tem uma boa ideia. Aí passa um tempo, você fala assim, eu tinha pensado nisso, esse cara criou isso. Por quê? Porque a ideia está aqui, ela está no invisível. E por isso que um empreendedor, quando a gente entra para o lance da startup, sim, até virei sócio através de um fundo na Bossa Nova Investimentos com o João Kepler, é isso, startup, por que ela tem aquele formato de negócio, empreendedor com velocidade? Porque eles sabem que a ideia boa tem que ser a primeira a ser colocada no mercado, porque passou alguns meses alguém vai lançar aquela ideia. Então eu vejo muito isso no empreendedorismo, na realização e espiritualidade alinhada nesse lance. Agora, se entrar em comunicação, aí, minha filha, aí tem muita espiritualidade envolvida. E você estava falando, eu estava lembrando, né, quando você trouxe essa questão do propósito, que eu trabalho muito isso também. E eu acredito muito nesse poder das conexões. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Então, por exemplo, nem vou falar quantos anos faz, tá, gente? Senão a gente vai denunciar a nossa idade aqui. Mas eu acho que um ponto importante que as pessoas às vezes não se dão conta nesse mundo, né, de business, vamos dizer assim, de reativar os contatos, de manter eles acesos. Então, pensa no nosso caso, né? A gente se encontrou lá alguns anos atrás, e aí me veio uma intuição, né? Lembra quando eu te falei? Anos sem se falar, eu falei, Éden, lembrei de você, né? A gente voltou a se falar pelo Instagram, daí o WhatsApp, e, enfim, reativamos isso. Quantas oportunidades, às vezes, as pessoas não perdem, né? De reativar uma amizade, né? De fazer um ótimo negócio, às vezes, né? De juntar ideias e colocar em prática por conta de não se dar conta disso. E aí que eu falo que, pra mim, fica muito conectado com a espiritualidade. Porque essa intuição, por exemplo, que vem para você abrir uma startup, por exemplo, né? Eu lembro que você comentou desse negócio que você abriu durante a pandemia sobre juntar os escritórios, né, tudo. Pô, eu tive um insight, tive uma intuição. Se eu não colocar isso em prática, daqui a pouco eu perdi esse bonde, né? Então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou e, enfim, pra mim, é muito o que eu vivo, assim, né? E a essência, quando você fala isso, né, que nem a gente se conectou, você teve um insight, você me ligou. E daí, toda hora, eu fico me provando que eu trabalho com o maior poder do mundo, que é a comunicação. Porque no final, tem a espiritualidade. Mas, para mim, a maior força da espiritualidade está na comunicação. Porque um dia a gente se conectou e, por algum motivo, a gente se falou, a gente trocou contato ou a gente se conectou por uma rede social. Isso é comunicação. Sim. Só que diferente, eu tenho estudado ultimamente o seguinte, ao mesmo tempo que a gente usa a comunicação a favor de, gente, liga, conecta, fala. Eu tenho usado ao contrário também, entendido que daí tem espiritualidade no desconecta, não fala, tira da tua vida. Por quê? Porque a comunicação tem um poder muito efetivo na nossa vida, o que eu tenho percebido isso ao longo desses últimos anos, que ao mesmo tempo que você tem que conectar pela comunicação, como ter um amigo, como ter um contato que você tem que lembrar, quando você ouvir a tua intuição, também existem coisas que você tem que não falar, desconectar. E isso tem gerado um propósito muito forte na minha vida e um poder ainda maior dentro da comunicação. Quando é hora de não falar, quando é hora de desconectar, ou quando você tem aquele contato e você tem que identificar que esse contato, desculpa, esse não quero mais. Ele não pode mais existir para que eu possa exponenciar, para que eu possa avançar. Então tem poderes aí dentro. Nossa, é interessante você falar isso, né? Porque me veio uma coisa agora, tá? Quando você fala dessa questão de desconectar, eu até estava conversando com o pessoal aqui um pouquinho antes dessa questão, eu sou uma pessoa muito... Apesar de eu ser falante e tudo, eu tenho meus momentos de reflexão. E eu prezo muito pelo poder do silêncio. E você que é o cara da comunicação aí, como que você vê o poder no silêncio, o poder do silêncio dentro da comunicação? Eu demorei muitos anos. Imagine eu
comunicativo que não para de falar, o que é me falar em silêncio. Quando falava em meditação, para mim, eu falava, silêncio, pelo amor de Deus. A minha cabeça não para de falar comigo o tempo inteiro. Eu entendi que silêncio não é ausência de voz. Silêncio é uma conversa interna consigo mesmo. Então, quando eu entendi essa conexão, que eu podia estar em silêncio, sem parar de falar comigo mesmo, eu consegui me conectar e aí eu entendi espiritualidade. E aí eu tirei espiritualidade da religiosidade. Entendi. Exatamente, quando eu entendi o poder da conexão sem a religião, sem nenhuma interferência, sem nenhuma pessoa ou sem alguma regra. E daí foi direto comigo. Então tem muito a ver, e aí esse lance de você às vezes parar, desconectar, porque muitas vezes, até lembrando da ocasião que a gente se conectou, teve um certo momento que eu não consegui descrever algo que eu vivenciei. E um mentor me disse assim, olha, existem na vida situações que as palavras empobrecem o nosso sentimento. E daí naquele dia eu entendi que eu tinha comunicado comigo, eu sabia o que eu tinha vivido, mas eu não conseguia externar em palavras. Porque a comunicação não é verbal. Sim. Ela é verbal e não verbal. Então eu continuei me comunicando sem falar nada, mas através do meu silêncio. E que tem um poder incrível a comunicação no nosso silêncio. Até mais do que a comunicação verbal. Porque quando a gente pensa, né, disso, por exemplo, outro dia eu estava estudando também um pouco sobre essa questão de o poder de um sim, mas a partir de um lugar onde, por exemplo, isso não é tão fácil para mim. E aí, quando eu recebo um sim disso, ele tem um valor um pouco mais... ele tem um valor mais alto, né? Um valor maior, vamos dizer assim, mais alto não, um valor maior. E eu acho que o silêncio, ele traz isso. Porque quando a gente silencia, a gente... né? Eu tô falando um pouquinho da minha experiência. Eu trago esse olhar interno para depois eu, com certeza e com consciência, comunicar algo, porque a comunicação é 100% intencional se eu tiver consciente. Sim. Porque se eu tiver inconsciente, esquece, né? E a gente sabe disso, né? Que em 4 segundos a pessoa, ela se conecta com você ou não, né? Então, quando eu sei disso, isso me ajudou muito na minha comunicação, de tipo, tá, o que eu quero transmitir? Será que o que eu tô falando é o que as pessoas estão captando? Uhum. Né? Então, eu acho que, para mim, o poder do silêncio trouxe isso, essa autorreflexão, para que eu consiga depois externalizar com mais consciência para as pessoas. Só que eu vejo que isso no dia... Vamos falar um pouquinho de mundo corporativo agora, né? No dia a dia, no mundo corporativo, não é bem por aí, né? Que as pessoas mais quietas, por exemplo, são vistas como tímidas ou, às vezes, têm um valor menor do que as mais comunicativas. Como que você vê isso também dentro do seu universo? Você vê essa discrepância, assim, às vezes de valorizar mais as pessoas mais comunicativas do que as mais quietas? Até tem, né, essa questão do poder do quieto. Tal. Bom, você não tem a dúvida que o meu rapport é com quem fala. Daí eu não sei por que a gente se conecta. Imagina, o cara de comunicação tem um rapport incrível com quem fala. Por quê? Porque ela me dá mais possibilidades de eu compreendê-la. Quando ela fala comigo, quando ela gesticula, eu vou entendendo um pouco mais delas. Mas ao longo da vida eu fui entendendo o contrário. E principalmente nesse momento, quando veio uma pandemia no mundo, que para mim foi um momento espiritual Sim. muito importante, a gente começou a entender outros formatos e entender a essência das pessoas através do resultado. Dentro de uma agência de comunicação, onde as paredes nunca existiram, eu sempre fui das empresas, das agências que não tinham paredes, as pessoas trabalhando muito juntas. Mas elas usavam do poder verbal, da comunicação verbal, para se falar. Uhum. Quando todas elas foram para suas tocas, para suas casas, a gente continuou se falando de outras maneiras, mas eu acho que evidenciou o resultado. E aí, é a gente olhar o talento pelo resultado. E mudou muito o prisma, pelo menos para mim, de enxergar as pessoas. Eu faço rapport com quem fala mais, mas eu jamais deixei de ter uma relação com aqueles talentos que muitas vezes não tinham uma expressão verbal, mas entregavam resultados. Isso exponenciou agora nesse mundo. Existem pessoas e pessoas. A comunicação, ainda mais como eu, que sou um especialista em comunicação, eu entendo que existem comunicações não verbais que dão resultados tão incríveis quanto... Eu chego num lugar, as pessoas falam, eu falo, gente, eu sou tímido. As pessoas, imagina, né? Mas eu tenho uma timidez. Eu tenho uma timidez inicial até eu encontrar um propósito de eu estar no local e aí eu me comunicar, seja com as pessoas, seja eu estar aqui falando sobre uma pauta.
Então, quando eu olho para as pessoas hoje, no mundo corporativo, eu identifico talentos. Eu acho que o maior problema do mundo corporativo é não se permitir a conhecer as pessoas através dos resultados e das suas individualidades. Por quê? A gente trabalha muito com squads. E no squad eu preciso de skills diferentes. É a diversidade de skills que entrega o meu resultado. E aí eu consigo fazer um raio-x de cada um. No mundo corporativo, na velocidade que o mundo corporativo toca, muitas vezes perde-se esse olhar mais humano para a velocidade das entregas. Sim. E é por isso que eu acho que cada vez, principalmente na comunicação, você tem campanhas muito macros, que não sabe nem com quem está falando, que tem um visual bonito, mas não são efetivas, porque não se descobre o talento, não se explora o talento das pessoas que estão com você. Eu acho que quando esse olhar é mais profundo, essa comunicação não verbal acaba dando a oportunidade da gente conhecer mais ser humano. Por isso que eu acho que as pessoas estão se conhecendo mais. Sim. E às vezes não agradando tanto, ou outras agradando muito. Perfeito. E você está falando uma coisa, você falou uma palavra-chave aí que eu estou muito tocada esses dias com tudo isso que tem vindo à tona sobre questões de violências contra a mulher, né? E aí você falou uma coisa que eu tenho buscado comunicar com o meu público, que é essa questão da humanização, né? E eu sinto que nunca foi tão necessário a gente resgatar essa essência do ser humano. Né? Então, como que você vê isso? Como é que a gente, na sua opinião, né, tá? Como é que você vê isso? Agora vou dar um pouco de treta aqui, tá, gente? Como é que você vê que é possível fazer esse resgate do ser humano, né, dos talentos? Porque é tudo como se fosse caixinha, né? Parece que querem colocar todas as pessoas numa caixinha. Como que a gente pode fazer esse resgate da essência, do talento do ser humano de uma forma mais humanizada dentro desse mundo de empreendedorismo, né? Às vezes das startups, que você tem essa experiência também, para que as pessoas possam brilhar, fazer aquilo que elas sabem fazer bem feito. Uns vão falar muito mais, outros vão trabalhar mais no bastidor, mas que a gente tenha essa percepção de que todos nós somos humanos e que cada um tem uma necessidade específica. É complexo. Diante de tudo que a gente está vivendo, eu ouço muitas pessoas reclamando muito. Eu acho que tem um poder negativo na reclamação. E falando, meu Deus, para onde o mundo está indo? As pessoas estão loucas, né? O ser humano precisa ser estudado. Primeiro de tudo, eu acredito no ser humano. E segundo, eu acho que o mundo sempre evolui. Nós evoluímos. Se a gente olhar para 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, como as pessoas se tratavam, como elas se matavam, a gente evoluiu de alguma maneira. Mas a gente está ainda muito distante do ideal, do que a gente quer. E aí o mundo corporativo, eu acho que sempre fez as pessoas olharem para o outro. Olha para o outro, se coloca no lugar do outro. E o que eu venho percebendo, estudando, é que antes de você se colocar no lugar do outro, você precisa se conhecer. E aí é a grande inversão. E aí que eu acho que mora o problema do mundo corporativo. Porque é muito fácil você falar, faça igual o outro, analise o outro, se coloque no lugar do outro. Mas eu não consigo me colocar se eu não sei nem quem eu sou. Eu não consigo me colocar se eu não sei nem o que faz sentido para mim. E o que eu acho que é a solução para esse mundo corporativo é a gente incentivar o autoconhecimento. Porque autoconhecimento é autorresponsabilidade. Quando eu vejo o mundo caminhando com essas barbáries, por exemplo, de ter que a gente tem que levantar a bandeira para defender uma classe social. A gente tem que levantar a bandeira, como aqui nesse cenário lindo, cheio de negros, para levantar uma bandeira, quando na verdade deveria ser uma essência nossa. Mas eu acho que a gente fica muito no externo. Então, o mundo corporativo deveria investir no autoconhecimento dessas pessoas. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a minha real identidade e quando eu tenho propósito na empresa que eu estou, aí é natural eu caminhar para me colocar no lugar do outro. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente plantar uma semente de mudança em tudo que está acontecendo. Nossa, eu fico até emocionada de ouvir você falar isso, porque eu estava falando isso hoje de manhã com o pessoal, de 3 pontos que eu tenho batido muito forte, que é autoconhecimento, autorresponsabilidade e ação consciente. Né? Então, é o meu mundo, né? Levar essa expansão de consciência, levar todos esses treinamentos, desenvolvimento humano através do comportamento. E eu acredito nisso, eu vivo para isso. Eu falo que hoje eu gravei um vídeo falando, né, de tudo isso, porque eu não sou muito de me posicionar quanto a assuntos polêmicos. Mas hoje eu senti, assim, sabe, minha alma precisava falar, eu tinha que colocar para fora isso. Dessa questão de
pessoal, vamos investir em autoconhecimento. Né? Como é que a gente transforma o mundo? Começando pelo nosso mundo interior. E aonde eu posso ter mais impacto, se não no mundo corporativo, onde as pessoas estão né, todo mundo, mas assim, 90%, sei lá, das pessoas que eu conheço trabalham. Então, assim, onde está a maioria das pessoas? No mundo corporativo. Se eu levo essa conscientização, né, para esse mundo corporativo, as pessoas têm a consciência de que elas evoluindo como seres humanos, a gente melhora uma empresa, a gente melhora uma sociedade, uma comunidade e, consequentemente, o mundo. Lindo, né? Assim, para mim, eu vejo muito esse caminho. Assim, a hora que você falou isso, Sabe o que eu acho? É que, às vezes, a comunicação, ela bloqueia os nossos ouvidos. Quando a gente fala de autoconhecimento, as pessoas já jogam para o misticismo e já se bloqueiam. Autoconhecimento, então... E sem perceber que o autoconhecimento é ela olhar para a trajetória dela e entender que desde que a gente foi concebido, existem memórias celulares. Para quem acredita, gente, isso é metafísica, é ciência. Sim. Existem memórias que são feitas ao longo da nossa vida, encaixadas através de sensações, de vivências, coisas que aconteceram na nossa vida, que com alto impacto emocional, aquilo gerou uma crença em nós. Isso é autoconhecimento, é olhar para a minha vida. E não diga, às vezes a pessoa, mas eu não sou orgulhoso. A gente é orgulhoso, eu não tenho problemas. A gente tem problemas e a gente tem crenças limitantes a todo tempo, porque nós estamos vivos. Sim. E é exatamente por estarmos vivos, tudo que a gente vivenciou, desde o nosso parto, dos nossos pais, até de formas inconscientes, a gente foi gravando algumas coisas. Então, se as pessoas tirarem o misticismo e assumir, e daí que eu falo autorresponsabilidade, porque é doído pôr a mão dentro. É doído você olhar e primeiro falar assim, o problema é meu. A minha vida sempre tive uma característica. Em todos os lugares que eu trabalhei, foram poucos, porque os poucos lugares que eu trabalhei como um colaborador, um funcionário, eu fiquei muitos anos. E depois eu fui empreender na minha vida. Mas todas as vezes que eu tive um erro, todas as vezes que eu não ganhei uma concorrência, todas as vezes que eu não fui bem sucedido em atender alguma coisa, projeto, eu sempre tive muita coerência de entregar. Mas quando eu não consegui conquistar, antes de falar o problema de qualquer outra pessoa, eu sempre me pus na situação. Onde eu errei? Qual foi o meu problema? O que eu posso melhorar? Eu faço isso na minha vida. Eu trabalho no mundo corporativo há muitos anos e eu falo que a nossa vida pessoa física e a nossa vida pessoa jurídica, elas têm uma correlação incrível. Sim. Porque depois as pessoas falam, mas como que eu falo de autoconhecimento? Quando eu falo de autoconhecimento, a gente fala só das pessoas. Você enxerga você falando. As empresas podem ter autoconhecimento. Quantas marcas de produtos bacanas, legais, mas elas não sabem nem por que elas nasceram. Elas não têm propósito, elas não têm uma visão clara de futuro e nem um impacto positivo que aquilo causa. Elas sabem, eu preciso vender, eu preciso ter uma lucratividade, lucrar mais para eu crescer, contratar mais pessoas e crescer mais. E assim por diante. Quando, na verdade, a gente está vendo um processo ao contrário. Sim. Assim, para que eu faço isso? Onde o meu produto atua na vida do outro? O que eu melhoro a vida do outro, ou a humanidade, ou a sociedade, seja lá o que eu for, seja um produto ou um serviço? Pronto, isso é autoconhecimento empresarial, corporativo, da pessoa jurídica. Aí você volta no brand da marca. Agora, como que eu faço isso com a minha equipe? Equipe são pessoas. Então, você ter um poder de cultura organizacional, que antes de qualquer coisa, você precisa explicar quem é o seu autoconhecimento. Eu me conheço, gente. A minha marca é isso, a gente faz aquilo, a gente tem esse propósito, é por isso que a gente acorda todos os dias de manhã e vem para cá, ou a gente se conecta através desses computadores. Vocês estão alinhados a isso? Tô. Vamos lá para vocês? E vocês? Porque tem muita gente perdida, que Sim. muitas vezes está para ganhar dinheiro. E se ela está aí, ela é honesta, olha, eu estou aqui para ganhar dinheiro por um tempo, está tudo certo, eu já sei, está acordado, eu vou tirar o melhor de você entrega o teu melhor e está tudo bem, em algum momento a gente desconecta. Mas eu acho que falta, daí, por esse autoconhecimento, primeiro, alinhamento de expectativa, com o propósito da marca, das empresas. Segundo, você potencializar, descobrir quem é que trabalha com você. E aí, por isso que quando lá no começo eu falei, tem horas que a gente é melhor desconectar, nesse momento também. Por isso que eu vejo o processo de turnover tão grande, empresas que entram e saem, as pessoas nem sabem o que elas estão fazendo lá, elas são máquinas. E a gente está no momento de tirar essa máquina, no mundo totalmente tecnológico, pós-digital, a gente entender cada vez mais de ser humano. Então é fazer essa pessoa se ligar, o que ela faz ali, qual é o propósito dela ali, e se ela tem ligação. Existe fit? Existe. Entrou em estado de flow. Aí as empresas crescem e essas pessoas crescem dentro também. É muito legal. É isso, né? Deu match, né? Agora a palavra do momento, né? Deu match, vai. Não deu...
E eu acho que aí entra a honestidade, né? Porque também quando você fala, né, de se autoconhecer, se eu tenho essa clareza da minha empresa, eu consigo transmitir isso, porque isso é esse é o detalhe da comunicação, né? Às vezes a empresa acha que tá claro, mas não tá. Aí não transmite isso pro colaborador, que também fica perdido, e aí é uma bola de neve, né? Então tem uma coisa que eu compartilho muito nos treinamentos, que a gente esquece disso. Nós somos seres humanos, né? Então nós devemos ser em primeiro lugar, e aí temos os nossos talentos que nós manifestamos através do fazer, né? Ou seja, ali cada um às vezes é o seu trabalho, às vezes não necessariamente é o seu trabalho, mas você tem um talento e aí consequentemente você conquista algo, você tem algo, mas o que você conquista, ele é consequência de quem você é e do que você faz. Só que a gente não aprende isso desde pequeno. Por isso que é a falta do autoconhecimento, né? Então a gente aprende que a gente tem que fazer alguma coisa para ter dinheiro. É assim. Por que às vezes né, uma criança, por exemplo, um adolescente, tá ali escolhendo uma profissão e os pais, não, você vai ser advogado, você vai ser médico, você, né, engenheiro. Antes eram essas 3 profissões, né? Advogado, médico e engenheiro, para você ganhar dinheiro. Mas não é aquilo que a pessoa veio para ser. Então a gente é treinado. E aí eu fico às vezes me perguntando, né? Eu passei uma época da minha vida também por esses questionamentos, de tipo, mas o que será que eu vim fazer nesse planeta? Sabe? E eu vejo as pessoas às vezes muito perdidas em relação a isso. Porque por não saber, né, que a gente precisa primeiro se conectar conosco, com essa busca interna, e isso realmente é dolorido. A gente acaba não fazendo esse caminho, aí entra para o mundo corporativo e fica aquela bateção de cabeça que eu falo, né? Às vezes, em alguns treinamentos, o pessoal fala assim, eu vejo, vocês não veem colaboradores com comportamentos infantis? O pessoal sai da reunião bravo, faz birra, não sei o quê. Por quê? Porque eles não aprenderam a olhar e a tratar aquilo, entender que eles precisam ser antes de qualquer coisa. Então, esse caminho, né, de resgate mesmo. E aí eu tô falando com consciência, não sem misticismo mesmo, com consciência. Por exemplo, uma ferramenta de análise comportamental, né? Um estudo da neurociência, que hoje a gente trabalha muito com isso, é simples de ser feito, não quer dizer que seja fácil, mas é simples de ser feito. E as empresas podem começar por aí, muitas vezes, né? De tipo, vamos fazer aqui um diagnóstico de como que tá o nível de inteligência emocional do nosso time, né? De saúde mental, né? Vamos entrar nesse tema, já que eu amo falar sobre isso. E acho que você pode contribuir bastante com isso. Essa questão da saúde mental. A gente está numa sociedade, né? Nunca teve um índice tão alto de depressão e de suicídio. Né? Então, eu não lembro agora se a cada 23 segundos ou a cada 30 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E se a gente olhar para isso, muitas vezes, né, Eden, é por essa falta de autoconhecimento. Então, como você enxerga a importância das empresas, por exemplo, de olhar um pouquinho mais para essa saúde mental dos colaboradores? Eu acho que hoje ainda é muito superficial. Fica muito na função do RH. Faça aí um programa de incentivo para os nossos colaboradores, porque se eles estiverem mais felizes, a gente vai rentabilizar mais. Está muito ainda no superficial daquela empresa tradicional que visa somente o lucro, achando que o lucro é somente o dinheiro. Quando, na verdade, você tem um funcionário incentivado, feliz, propositado, ele te rende muito mais. E não é só na espécie. Lá no final vai ser na espécie, mas não é só isso. Lu, quando a gente vejo que 98% das pessoas não vão pagar o preço, você vê que é um problema mental, consciência mental coletiva. Sim. E de gerações e gerações que vem passando isso. Quando você vê problemas, né, de suicídio, por exemplo, são problemas que originaram não só na pessoa que suicidou, mas dentro do ecossistema que ela vive. E aí as empresas têm que entender que elas também são ecossistemas. Isso não é um suicídio, não é isso, porque esse elo do suicídio está lá no elo familiar. Quais são os suicídios cometidos dentro de uma empresa? Todos os dias. Suicídio, para mim, é alguém entrar e achar que está trabalhando, e fingir que está trabalhando. A empresa finge que está vendo e não está vendo. Suicídio, para mim, quantas empresas eu vejo? O desperdício de materiais dentro de departamentos, eventos desperdiçando materiais que os donos jamais sabem. Isso é suicídio. Sim. Todos os dias dentro. Então, essa autoconsciência, essa responsabilidade das empresas tem que partir do topo.
Por quê? Porque a gente sempre aprendeu a ter. A escola hoje ensina resposta de pergunta que ninguém mais faz. E eu fico louco ensinando meus filhos de uma coisa que eu já nem acredito, mas que eu fico ensinando, porque eu acho que nunca ninguém vai perguntar mais aquilo para eles, e ao mesmo tempo treinando eles para uma liderança. Esse final de semana mesmo eu estava estudando com meu filho, ao mesmo tempo que eu explicava a formação do mundo, geografia, planetas e tudo mais. Por outro lado, a gente entrou numa discussão, num bate-papo, ele tem 8 anos, e não sei por qual motivo eu estava falando, filho, sabe como você toma uma decisão? Olha para os princípios. Veja os princípios. Está alinhado os princípios? Um amigo te ofereceu alguma coisa que não é legal. Esses princípios estão alinhados àquilo que a gente acredita? De família, de espiritualidade, de Deus? Não, pai. Então você já sabe se é sim, se é não. É fácil a tua resposta. Então, por mais que ele te encante, olha para os princípios, volta lá. Não tem coerência com os princípios? É não para qualquer resposta. Então, acho que ainda muito por esse caminho, entendeu, Ju? Acho que as empresas, todo o processo de mudança, eu que lido com a comunicação, muitas vezes eu falo, eu posso fazer a melhor campanha, eu posso convencer todo o público lá fora. Se o cliente chegar e não encontrar essa verdade, ele nunca mais volta, ou a gente tem que gastar 4 vezes mais para trazer ele de volta, convencer de novo. Só que o que eu vejo, que muitas vezes a equipe, o pessoal de baixo, de base, tem uma ideia, mas lá em cima não é coerente a mesma ideia. São 2 empresas diferentes dentro da mesma empresa. Então você tem que mudar a cabeça do gestor. É ele que muda. Ou às vezes é o contrário, o gestor Sim. tem uma super ideia, é super incentivado, direcionado, mas a base não compra a ideia dele. E aí você tem que mudar um ou outro. Como é difícil mudar o dono da empresa, acaba tendo esse turnover aqui embaixo, porque eles não conseguem se falar. Tudo de novo. Comunicação. Acho que é um desalinhamento total. E é interessante você falando isso, dessa questão você falou que o pessoal foca só na rentabilidade, não foca no custo como um todo, né? Eu vejo muito essa questão quando a gente está falando de cuidar da saúde mental, principalmente, vamos olhar um pouquinho um pessoal mais operacional, assim, né? Muitos anos, eu não lembro se eu já te falei isso, muitos anos eu trabalhei na área de na parte de negociações, né? Então, a parte de supply chain, negociações estratégicas. Eu negociei muito tempo o convênio médico. E aí, o que eu mostro para as empresas, né? Eu falo para as empresas, você cuidar da saúde mental, né, dos seus colaboradores, você economiza muito em diversos sentidos. Um deles é no convênio médico. Já que a gente está falando de resultado, agora tangível, né? Que a gente está falando um pouco mais abstrato, agora mais tangível. Quando os seus colaboradores estão com a saúde mental, vamos dizer, não vou falar em dia que não é muito assertivo, mas enfim, quando eles estão bem mentalmente, você diminui as consultas médicas, né, diminui o absenteísmo, entre outras coisas. Consequentemente, você diminui o sinistro do convênio médico e você reduz custos. E aí, como é que eu faço isso? Tem vários caminhos para a gente fazer isso. Eu acho que precisa ter esse alinhamento da comunicação internamente, porque senão a gente não consegue levar para esse nível que eu estou querendo chegar. E eu sinto muito esse até uma rincha, muitas vezes, até uma treta mesmo, sabe? Entre o que o Éden falou, entre o pessoal, né, da liderança e o pessoal operacional. Só que, gente, básico, né, Éden? Eu acho que tudo na vida é básico. Qual é o propósito? Né? Qual é o alinhamento? Por que a gente está aqui hoje? A gente tem um propósito como está aqui hoje. Por que você está nessa empresa que você trabalha hoje? Então, as pessoas precisam começar a refletir um pouco mais sobre isso. Né? O pra quê das coisas, o porquê das coisas. E que às vezes eu acho que a gente se perde no dia a dia. Então, para fechar um pouquinho esse assunto, eu queria deixar essa reflexão, sabe, para quem tá ouvindo a gente. Pensa sempre o seguinte, quando tiver um conflito, né, não importa que nível hierárquico que seja, lembra qual é o propósito. Né? Qual é o objetivo que alinha, fica mais fácil. Qual é o princípio, como você trouxe agora, né, o exemplo com seu filho? Qual é o princípio? Né? E aí eu vou entrar um pouquinho mais, aí eu vou te fazer uma pergunta, se você quiser você responde, se não, tudo bem, tá bom? Você falou de princípios, e eu acredito muito nisso, né? Eu tenho isso dentro de mim, e eu sempre fui taxada como careta pelas minhas amigas, sabe? Desde sempre, a Ju é a chata, a Ju é a careta e tal, porque tem um nível de responsabilidade muito alto dentro de mim. E eu sei que você teve, né, que você tem isso muito forte na sua vida, de princípios, de família, né, desde da sua mãe, agora você com os seus filhos, na sua família com a sua esposa, e tem essa experiência
que você viveu, né? Uma viagem que você fez para comemorar seu aniversário. E eu acompanhei um pouco dessa viagem e achei extremamente tocante, assim, me emocionei em alguns momentos com você ali mesmo distante. Queria que se você se sentir à vontade, claro, comentar um pouquinho com o pessoal que está ouvindo a gente como foi essa experiência e aí eu sei que também tinham empresários ali. E como você vê a importância desse nível de experiência para que os empresários realmente mudem essa chavinha e comece a gente de cima para baixo levar essa conscientização dentro das empresas? Claro. Por mais que a gente vê que existem muitos problemas ainda no mundo corporativo, eu sempre vejo, não é que eu sou o cara mais positivo do mundo, mas eu tenho uma visão positiva de futuro. Tá. Eu começo a enxergar movimentos e muitas pessoas, eu nunca vi tanto empresário se abrindo e falando de Deus abertamente como eu tenho visto ultimamente. E olha que eu tenho amizade com grandes empresários das maiores empresas hoje do Brasil. E eu vejo eles falando claramente, coisas que antes era um tabu falar de Deus. Porque Deus era religiosidade, quando hoje é espiritualidade. Eu acho que isso está mais claro. E muitos abrindo até a sua religiosidade. Quando você falava do plano de saúde, eu vejo os movimentos também mudando. Eu atendo um grande plano de saúde. É um grupo hospitalar verticalizado com um plano de saúde. O movimento não é mais para cuidar de doentes. E claro que você tem que ter um equilíbrio. Gente, qualquer empresa tem que dar lucro. Sim. Qualquer empresa, qualquer negócio é feito para dar lucro. Se não der lucro, você tem que fechar o teu negócio. Mas quando você olha para um plano de saúde, você vê um movimento deles querendo oferecer recursos, ferramentas e subsídios para você ter mais saúde. E quando você não tiver, eles vão te atender. Então você vê os planos de saúde tendo o preventivo, te convidando para fazer acupuntura, medicinas, né, paralelas, acupuntura, fazendo aula de dança e tantos movimentos. Então, eu acho que está tendo uma mudança positiva de futuro. E daí eu vejo esses empresários. Essa viagem, por exemplo, quando eu olho para a minha trajetória, muitas coisas foram positivas na minha vida. Por exemplo, eu tive uma mãe que não deixou eu acreditar no impossível. E isso me fez chegar até aqui. Então, eu fui uma criança super criativa, que eu podia sonhar, e talvez não é à toa que eu estou hoje na área da criatividade, da comunicação, que tudo que eu sonhava não tinha limites. Mesmo distante da minha realidade econômica, eu podia sonhar e minha mãe falava assim, filho, se você quer isso, fecha seus olhos antes de dormir. E não tinha livro do poder da atração, não tinha nada, tá? Era inspiração mesmo divina. Você fecha seus olhos e você imagine. Tudo o que eu imaginei na minha vida e que eu comuniquei mentalmente para mim mesmo, eu realizei. E eu não estou nem no começo, eu vou conseguir muito mais. Quando eu chego nessa trajetória e me vejo com 40 anos de idade e olho para a minha jornada, eu tenho muita gratidão por tudo que eu passei, porque não necessariamente foi indolor, pelo contrário, teve muita dor. Eu tive muita perda, eu tive perdas pessoais na minha vida, eu tive dores, eu tive possibilidades de ir para caminhos não legais, eu tive amigos muito ruins, eu fui colocado em negócios e eu me coloquei em negócios que desestruturaram. Mas quando eu olho para tudo isso, eu vejo a espiritualidade agindo em todos os momentos racionais e cognitivos da minha vida, equilibrando tudo. Então, por exemplo, quando minha mãe falava sem saber que eu podia sonhar, eu acho que ela tinha uma inspiração divina para deixar-me potencializar. Sabia que naquele cérebro sairiam coisas legais que mudariam o mundo. Depois, quando eu vejo, passando pela época da faculdade, o cara que fazia todas as festas, o cara que coordenava tudo, punha trio elétrico, você acha que não vinha coisa ruim? Eu era uma curva de rio. Eu tinha todos os amigos legais e não legais. Eu andava por tudo. E por sorte, eu acho que Deus punha a mão e falava assim, ó, tira esse garoto daqui. Tira esse garoto de lá. Porque não foi. Eu fui nas festas, eu bebi, eu participei, eu queria viver intensamente tudo. Mas na hora certa, é uma coisa sobrenatural. Eu era retirado das coisas. E eu sobrevivi e passei, quando tantos amigos não passei. De negócios, quando eu vejo, e às vezes eu falo, a solução em espiritualidade se dá pelos problemas. Sim. Quando eu tive muitos problemas, eu falava assim, e aí a autorresponsabilidade, falando, não, alguma coisa está acontecendo aqui, não é possível, deixa as coisas acontecer para eu ver o que é. Eu fui retirado de graves problemas. E aí eu chego nos 40 anos e eu falo, gente, eu poderia fazer tudo. E todo mundo esperaria a maior festa que já teve. Porque todas as minhas festas foram sempre muito bem faladas. E meu casamento falado até hoje. Mas eu falei, não existe festa maior do que eu comunicar comigo mesmo, aquele silêncio que a gente falava. E segundo, de eu poder me conectar com a força maior, que é a espiritualidade. E nesse caso, falando de Deus mesmo, porque eu sou cristão, acredito em Deus. E aí tomei a decisão
de fazer uma imersão em Jerusalém. Eu falei, não tem escuta melhor interna do que eu me conectar com Deus. E nesse caso, eu posso conectar com Ele em qualquer lugar. Mas eu quis ir lá em Jerusalém, onde Jesus passou, porque eu sei que existem ambientes que têm poder. E esse poder é energético. Então, ambientes bons, ambientes legais têm um poder positivo, assim como o oposto também completamente verdadeiro. Sim. E a história de ir para Jerusalém, junto com grandes empresários, foi muito para eu poder me conectar ainda mais forte com Deus, poder passar um momento de agradecimento e junto desses empresários a gente correlacionar a passagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e te falo que eu não sou um conhecedor da Bíblia, estou conhecendo agora, estou estudando cada vez mais, acho difícil como muitas pessoas acham, mas fui lá na prática, eu sou o cara da prática também, pouca teoria e muita prática, eu preciso ter um pouco de teoria. Fui lá para entender o que esse cara em 3 anos fez, que até hoje a humanidade segue, que até hoje a humanidade fala, comenta, segue ou não segue, eu sigo os princípios que foram deixados. E dentro do mundo corporativo, o que ele quis dizer para nós? O que a gente tem que ser? Porque hoje, como um grande empresário, seja rentabilizando pessoas e profissionais de negócios, parceiros de negócio, impactando a vida das pessoas, eu entendo que existe uma responsabilidade muito grande na prosperidade. Quanto mais a gente prospera, mais a gente pode impactar positivamente as pessoas quando a gente está conectado no princípio do crescer e contribuir. É o propósito de vida. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele fala isso, amar a Deus sobre todas as coisas é o crescer. Amar o próximo como a si mesmo é o contribuir. E isso eu tenho tido, e fui também com meu amigão e mentor Paulo Vieira. A gente fala muito sobre isso, ele ensina muito sobre isso. Como que eu posso, como pai, como amigo, como filho, como empresário, como empreendedor, como colega, como que eu posso crescer e contribuir? Tudo isso no princípio de Deus. E quando você vê, está lá na Bíblia, está em toda a passagem de Jesus, todos os ensinamentos claros e evidentes, só é difícil traduzir, e aí é o poder da comunicação que eu tenho feito, para que a gente possa aplicar isso na nossa vida e na vida do próximo. Nossa, e olha que interessante, quando você estava falando, eu estava inteira arrepiada, o tempo inteiro que você falou, e veio flashes na minha cabeça da sua passagem em Jerusalém. Eu falo que Deus é incrível, e eu não tenho como, eu não sei porque os outros empresários estão falando, eu não tenho como não falar de algo tão vivo e poderoso na minha vida. Porque eu não estaria honrando de onde veio toda a minha inspiração para eu chegar até aqui, que é de Deus. E eu te afirmo que essa viagem foi um processo. Eu fui sempre Santo Tomé na minha vida. Né? Você acha, o cara que comunica muito é sempre Santo Tomé. Me mostra e me prova. E eu sempre fui assim a minha vida inteira. E eu tenho entendido que esse Santo Tomé ficou lá atrás, quando na verdade tudo acontece, e aí ligando espiritualidade e comunicação, quando você entrega inteiramente ao propósito de vida. Quando você se entrega inteiramente ao seu propósito, ou ao propósito de onde você está, ou uma empresa se entrega diretamente ao propósito para que ela existe. E aí foi uma jornada incrível, eu vivenciei coisas sobrenaturais. Eu tenho escutado Deus falar muito com isso. E essa viagem foi uma escuta de Deus. Eu quero que você esteja no lugar onde Jesus passou. Para quê? Para você falar consigo mesmo. Porque esse é o momento em que você renasce, em que você chega no momento que eu cheguei. Eu achei que quando eu tinha 40 anos, que eu ia chegar totalmente estruturado, certo do que eu tinha, já talvez aposentado, multimilionário, com tudo pronto, que agora eu ia só fazer trabalho social. E a gente vê que a gente só está começando. Que a idade está só no meu corpo físico, talvez, porque ninguém falou quando começava e quando terminava os anos. A gente tem essa contagem. E aí quando eu olho para isso, eu falo, eu tenho muita responsabilidade. E por que eu falo que eu estou renascendo? Porque eu nunca tive tão claro do meu propósito e nunca tão comprometido em saber se eu nasci aqui, e muitas pessoas me perguntam, é engraçado, falam assim, Éden, você tem nacionalidade portuguesa, você tem residência em Portugal, você tem residência em Orlando, por que você não vai embora desse país? E eu falo, gente, porque é tão claro para mim, porque se eu nascer aqui, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu posso passear nos outros lugares, eu posso buscar segurança em outros lugares, mas o meu propósito de vida, o meu propósito espiritual está no Brasil.
E é tão doido que eu nem contei isso para ninguém. Não era programado. Mas quando eu cheguei em Jerusalém, a gente estava com uma representante do nosso país. Uma representante maior na figura da primeira-dama, junto, não era uma programação, e eu, naquilo de eu preciso ir lá, eu preciso resgatar meu propósito, eu volto comprometido com o meu país, eu estava ali com uma pessoa, gostem ou não gostem, pré-julguem ou não pré-julguem, eu não estou aqui para falar da pessoa, mas com o compromisso energético do nosso país caminhando junto ali, e aí aflora. Você entende por que você está aqui? Você entende a tua responsabilidade no teu país? E aí eu volto determinado a ser um comunicador da nossa nação, a trabalhar a comunicação, que eu sempre trabalhei para grandes marcas, tudo que eu fiz para as grandes marcas, todas as campanhas incríveis que fez vender milhões e milhões e milhões de reais, impactar milhares de pessoas, eu volto comprometido a usar a mesma técnica, o mesmo raciocínio, para que eu possa comunicar com as pessoas e elas entenderem que a maior marca, a mais importante, a mais cara de todas, são elas próprias. E que se a gente continuar e fizer um processo de branding pessoal interno e elas entenderem propósito, resgatar seus valores, curarem o que tem dentro delas, e aí eu posso ter uma responsabilidade nisso, a gente vai ter um equilíbrio incrível entre o mundo corporativo e o mundo pessoal, que a gente vai transformar essa nação. Tenho visão positiva de futuro, eu acredito no nosso país. Nossa, eu até me emocionei aqui enquanto o Éden estava falando, porque eu sinto a mesma coisa, assim. Eu tenho ainda um sentimento de ter experiências fora do Brasil, né? Por algumas questões pessoais, mas eu sei que meu propósito é aqui. E eu acho que é por isso que eu tenho tanta essa vontade, sabe? Assim, de levar conhecimento, de levar consciência, de levar as pessoas saberem que elas podem mais, sabe? De saber que, tipo, tá aqui dentro de mim o que eu quero, sabe? E foi bem forte isso que você falou. E eu tava pensando nisso, né? Que às vezes a gente não se dá conta de que pequenas atitudes podem fazer muita diferença, né? E aí eu lembrei da sua mãe agora. Do dia que ela disse pra você que você podia sonhar, foi uma grande diferença que ela fez na sua vida. E quantas vezes a gente não mata os nossos sonhos e das pessoas, né? Por conta de uma comunicação não assertiva, vamos dizer assim, né? E sem intenção. Sem intenção. Certo dia eu estava na Faber-Castell, fazendo uma reunião lá, e aí ali pintando algumas coisas, eu fui pintar um mar, eu só sei pintar a casinha, o mar, as nuvens, né? Aí fui fazer as nuvens e pus azul. Ele falou, mas por que azul? Eu falei, porque é céu, né? Ele falou, mas por quê? E aí, claro que foi intencional da parte dele, ele falou, às vezes se uma criança quiser pintar o céu de vermelho, de verde, tá tudo bem, porque é o céu dela. Eu falei, quantas vezes eu pintando com meus filhos, exigente do jeito que eu sou, eu falo, filho, isso daí não é dessa cor, lindo. Eu nunca mais falei, ele pode pintar agora da cor. E você vê, intencional, de um cara que sabe de comunicação. Então é no dia a dia que a gente aprende. Ju, só para fechar essa história de Deus até, Deus nunca falou que o nosso crescimento não seria na dor. Nunca. Se você olhar para a história de Jesus, para a história de grandes pessoas, todas foram na dor, todos foram contestados, todos foram martirizados. Existe um processo de dor, porque é no processo da dor que a gente encontra a cura. Sim. E é a dor que faz a gente sair da zona de conforto também e buscar uma solução para alguma coisa que a gente ainda não encontrou. Sim. E aí a autoconsciência, volta lá no começo quando a gente falou da autorresponsabilidade, autoconsciência, autoconhecimento. Esses dias vi uma passagem incrível sobre o momento que Jesus estava com os discípulos no barco, dormindo calmo e tranquilo, aquele mar revolto e os caras se pelando de medo, desesperados porque iam morrer. E aí eles começam desesperados. Jesus acorda muito calmo e tranquilo, dizem que eles não têm fé, e aos poucos vai acalmando tudo aquilo. E daí um amigo estava me dizendo sobre essa passagem e falou, Éden, você já percebeu que na verdade o que Jesus naquele momento fez foi, ele transpôs a calmaria de dentro dele para um ambiente externo. E aos poucos ele foi acalmando. Ele não tinha um poder na mão, não é poder na mão que ele fala assim, acalme, e o mar se acalmou. Não. Ele tinha um poder na palavra, na comunicação. Por isso que eu falo, eu sou abençoado de trabalhar com o maior poder do mundo, que é a comunicação. Só que mais do que a comunicação, ele comunicou com a calmaria interna. E ele estava tão calmo internamente que não é que ele fez assim e aquilo passou. Não, foi aos poucos. Foi acalmando,
foi acalmando, acalmando, e o exemplo ficou. Então, na nossa vida, se a gente olhar para essa passagem, já que a gente está falando de espiritualidade, quantas vezes a gente chega em situações que a gente acha que não tem situação, que não tem solução, a gente chega em ambientes revoltos. Cadê o autoconhecimento? Olha o poder do autoconhecimento. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quais são os meus propósitos, eu tenho uma calmaria interna tão grande que eu sou capaz de acalmar qualquer situação. Em qualquer lugar que eu esteja, eu acalmo as situações, as tempestades. E aí, para a gente fechar esse poder da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, gente, queira se conhecer, porque você pode acalmar muita tempestade na vida das pessoas e nas suas próprias. Verdade. E deixa eu fazer uma pergunta para fechar esse tema. Gente, eu ficaria horas aqui. Mas, né? Veio esse gancho para mim aqui agora. Você já teve algum momento da sua vida que você duvidou ou questionou Deus? Já. Quando eu não sabia quem eu era. Quando eu ainda... Eu sempre fui uma pessoa... Sempre fui um cara do bem. Sempre fui muito amigo. Sempre fui muito propositivo. Sempre fui muito dedicado. Sempre. Mas talvez em algum momento na minha vida eu não sabia exatamente quem eu era e qual era a minha função no mundo, qual era o meu propósito. E daí, quando eu perdi alguém, eu falei, que engraçado, né? Eu sou um cara bom, sou legal, sou bacana, e ainda perco. Como que eu perco? E por anos, eu tive que trabalhar a perda na minha vida, porque eu não conseguia entender como Deus, tão bacanão, podia tirar alguém da minha vida. Por anos eu nem conseguia falar sobre isso, e foi muito doído. Ao longo dos anos, você vai ganhando maturidade, você vai ganhando consciência, foi ganhando espiritualidade. E entendendo que tudo tem um momento de Deus, tudo tem um momento certo, e que os relógios, o meu e o dele, são diferentes. E que nada vai mudar, nada vai voltar atrás. Então eu tenho que seguir dali em diante. Então, autorresponsabilidade. É daqui para frente. Enquanto você vive o teu passado, remoe o teu passado, você não faz o teu futuro. Então eu aprendi a comunicar o meu futuro. E você sabe que ultimamente, até nessa viagem de Jerusalém, ficou muito claro para mim que existe não só o acaso das pessoas partirem, por exemplo. E daí aquele questionamento de Deus volta de uma maneira sublime. É necessário as partidas, é necessário as perdas, é necessário a dor. Eu que falo tanto, a dor é necessária, você aprende. A partida também. E ficou tão claro. Eu quis me batizar no Rio Jordão. Muitas pessoas levam para a religiosidade. Você mudou de religião? Primeiro que assim, a gente chega um momento que a gente não precisa dar muita satisfação, né? Sim. Mas não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com espiritualidade. Por que eu quis? Porque para mim, o fato de me batizar, de descer naquela água e subir, como cristão, é dizer que a partir daquele momento, eu sou um homem novo. Eu sou um homem conectado nos princípios de Deus, no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, e a partir daquele momento, eu reafirmo que eu acredito em Cristo e reafirmo os meus princípios nele. E nesse momento, essa revolta que eu tive já há muitos anos atrás, adolescente, com Deus, ficou tão claro que eu saí de lá agradecendo. Falei, Deus, você é tão sublime, tão incrível, que você tira as pessoas como tem que tirar, e você tira no momento certo que tem que tirar. Porque são essas partidas que muitas vezes te fazem chegar onde chegou. Tem tudo uma explicação. A vida é um quebra-cabeça perfeito. Perfeito. Mas, por algum motivo sublime, a gente só entende no final da jornada. Então eu tenho vivido o meu dia a dia para não me arrepender lá no fim. Eu sei que só lá no final vai fazer a peça, eu vou enxergar. Mas eu vou viver. Então essa revolta ficou bem lá no passado. Bem lá no passado. Que bom. E você falando isso, eu lembro do Steve Jobs, né? Que fala que a gente consegue ligar os pontos só depois que as coisas acontecem. Não sei se você já viu esse discurso dele. Tem um discurso do Steve Jobs numa faculdade, um discurso de colação de grau, enfim. E aí ele fala sobre ligar os pontos. Isso fez muita diferença na minha vida. Porque realmente a gente só consegue ligar os pontos do que acontece depois de algum tempo, quando você olha para trás a situação. Então eu consigo te entender. Eu também já tive este momento de questionar. E hoje, todos os desafios que eu passo, eu sempre comunico isso também, né, para minha audiência, que eu olho com autorresponsabilidade. E aí eu penso, qual é o aprendizado, qual é o crescimento para mim e qual a lição que eu posso tirar para minha vida e, consequentemente, comunicar para outras pessoas para que
de alguma forma, elas possam evitar isso, né? Se elas quiserem usar o meu aprendizado, né? Éden, pra gente fechar, vou fazer 2 perguntas, tá? Mas bem simples. Agora que foi bem, né? A gente abriu aqui. E eu sempre peço para os meus convidados indicar algum filme, uma série, uma peça, um livro, ou algumas que você acha importante, que você acha que conecta com tudo isso que a gente falou hoje, ou algo que te inspirou nesse seu caminho. A gente vai mudando, né? A gente vai Assim. Eu sou uma pessoa que eu assisto muito filme e depois já esqueço. Depois de uma semana esqueci o nome do filme, é difícil. Porque eu acho que eu penso muito e eu esqueço. Mas se eu pudesse dar uma dica do que eu faço atualmente, na vida não tem algumas coisas que passa anos e fala, gente, estava ali do lado e eu nunca olhei, estava tão perto e eu não vi. Né? A gente perde as oportunidades e que às vezes estavam aos nossos olhos. Então, se eu fosse indicar um livro, eu indicaria o mesmo livro que eu estou indicando para mim, a Bíblia. Caraca, mas esse cara está falando de... Gente, não, a verdade é que eu tenho estudado a comunicação a partir da Bíblia. Da Bíblia. Tá ali. Eu quero entender esse cara que fez tantas coisas em 3 anos, que mudou muitas coisas, e até hoje a gente fala dele. Tudo foi comunicação. Então, no meu caso, pelo prisma da comunicação. Ele criou o mundo pela comunicação. Ele falou, haja luz. Pum. E teve luz. Ele falou, ele comunicou. Então eu estou lendo esse livro, chamado Bíblia, que estava lá na cabeceira, ou que estava na casa da minha avó, aberto no Salmo 91, a vida inteira que eu nunca olhei, que está em tantos lugares que a gente nunca notou, porque todo mundo tem, é de fácil acesso, mas a gente não lê. Então eu indico esse livro para que a gente possa, e mesmo na dificuldade que eu também tenho da interpretação, mas que a gente possa ler do nosso jeito, da nossa interpretação. Vamos lendo. Um dia essa parada vai fazer sentido. Eu deixaria essa indicação. É a que eu estou me indicando ultimamente. Perfeito. Vou seguir sua recomendação. Sempre no final dos podcasts, né? Eu faço uma pergunta que é assim. Imagina o seguinte. Amanhã é o último dia da sua vida. Você não pode... Você pode deixar uma mensagem para todas as pessoas, todos os seres desse planeta. E eles vão receber essa mensagem. Qual mensagem você que é um comunicador nato, se pudesse falar assim, essa é a última mensagem que eu posso deixar para vocês antes de partir. Qual seria essa sua mensagem? Talvez eu soltaria um texto, um podcast, né? Para falar tudo o que eu preciso falar, para deixar tudo coordenado. Que eu falo, gente, vocês fazem isso, minhas empresas, vocês fazem isso, minha família, vocês fazem... Brincadeiras à parte. Eu acho que eu honraria minha mãe. Porque eu sou a materialização de tudo que eu comuniquei na minha vida. Então eu ia falar assim, não acreditem no impossível. E tenham atitude de agir. Porque também sem ação nada acontece. Então o impossível só existe para quem acredita na impossibilidade. Eu não acredito e ajo para fazer as coisas acontecerem. Que bom. Gente, reta final. Na verdade, reta final não, acabou mesmo. Fiquei triste. Nossa, eu entrei no flow, literalmente. A gente falou isso antes de começar aqui, né, o podcast. Mas quero agora, com essa sua frase, eu acredito também que tudo é possível. Eu tenho isso dentro de mim. E quero te agradecer muito, assim, foi muito especial, realmente. Diversos momentos do podcast, eu me emocionei, me arrepiei, porque eu acho que nós temos esse poder de transformação interna e, consequentemente, a gente transborda isso para as pessoas. E eu senti isso mais uma vez, né, nesse nosso contato. Espero que quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, possa sentir, né, um pouquinho do que eu senti aqui, do que a gente buscou genuinamente transmitir para vocês. Então, faço um convite para quem está assistindo no YouTube, para quem está ouvindo no Spotify. Se você realmente, se isso te tocou, alguma frase que eu falei, que o Éden comunicou para você, se tocou a sua alma, e se você lembrou de alguém, lembra, compartilha com alguém pelo YouTube, pelo Spotify. E no Spotify, se você puder, embaixo lá da foto do Namastreta, tem as estrelinhas. Avalie a gente, coloca 5 estrelinhas, porque isso faz com que chegue para mais pessoas podem receber esse conteúdo incrível. Éden, gratidão. Eu sempre termino com um namastreta, assim, ó. Como que é? Namastreta. Ah, que bom que assim não é assim, não, né? É Namastreta, né? Que bom. Namastreta. Eu agradeço. Gratidão, parabéns pelo viu? Teu trabalho e que você possa impactar milhares de vidas. Você estava falando e eu lembrei só de uma
uma citação... Tô muito hoje espiritualizado. Eu acho que esse ambiente é o clima! também. Mas eu sempre falo, né? Onde 2 ou mais pessoas falarem em nome de Deus, ele ali estaria. É uma passagem que eu tenho aprendido sobre isso. Onde 2 ou mais pessoas aqui, toda essa equipe incrível, tiverem para comunicar, para ajudar as pessoas, eu não tenho dúvida que propósito existe, energia existe e que as pessoas possam ser transformadas de alguma maneira e que a gente possa significar a nossa vida. E se a gente não ganhar 5 estrelinhas, eu vou ficar pensando o que eu não fiz, o que eu não comuniquei, o que eu deixei de falar, para na próxima ganhar 5 estrelinhas suas, tá? Eu já ia falar, fique à vontade, volte sempre aí, ó. Até Obrigado, a próxima. Viu? Valeu. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.